REC ali. REC. Oi, irmãos, nós estamos agora aqui no meio do Mar da Galileia. Essa travessia nos lembra muito muitas passagens que registram Jesus fazendo em torno deste Mar da Galileia vários milagres. Um dentre eles, que eu chamo sempre a atenção quando estamos aqui no meio do Mar da Galileia, nessa calmaria, esse momento tranquilo, você não está ouvindo ruído de nada, uma calmaria. Mas vocês observem que tanto ao lado direito quanto ao lado esquerdo deste leito aqui, dessa parte do rio, que nós estamos no meio do Mar da Galileia, desculpe, não rio, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, nós encontramos no capítulo 8 de Mateus um momento e um episódio que realmente marcou esse ministério de Jesus como o príncipe da paz, aquele que veio para que nós, em meio às turbulências, em meio aos vendavais, em meio aos conflitos da vida, nós, sem esperarmos, acontece fatos que a gente não imaginaria que poderiam acontecer num momento como esse, de tanta calmaria. Vocês observem que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito nós vemos esses montes, essas montanhas. E lá no começo nós vemos que existe como uma espécie de uma abertura em que dá todo vento que vem, todo vendaval, ventos tempestuosos do deserto, eles passam aqui nesse corredor no momento em que não se espera e pode causar essa tempestade que aconteceu naqueles dias. Então, isso mostra que a vida da gente às vezes está num clima de muita paz, muita tranquilidade, mas de repente você pode ser de súbito tomado por uma notícia, um acidente automobilístico, um acidente. Você vai fazer um exame, sente algum incômodozinho, vai lá, faz um exame, um diagnóstico terrível, às vezes uma doença maligna, e você é tomado assim como se fosse um vento tempestuoso. Naquela hora você não esperava, como aconteceu naqueles dias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem faz sentido. Jesus, nesse momento em que nós estamos vivendo aqui, podemos comprovar a calma. E aí você vê esse mar aqui, não tem ondas, não tem nada que diga assim, mas de repente pode acontecer, como já houve numa outra excursão que nós fizemos, começou os ventos soprarem fortemente e as ondas começaram a fazer marolas. Então o moço disse: olha, vamos margear, porque está havendo ventos muito fortes. Pode acontecer de a gente ser tomado por ventos tempestuosos. Assim é a vida da gente. Eu passei por um golpe desses há 20 anos atrás. A minha esposa, muitos conheceram, pessoa muito envolvida na obra de Deus, pianista, organista, regente de coral, era uma pessoa muito envolvida na obra de Deus. E de repente, numa semana, os incômodos que ela sentia, foi tirar uma tomografia, constatou um câncer fatal. Tirou uma tomografia numa terça-feira, na outra terça-feira nós estávamos sepultando ela. Para a minha vida como pastor e como cristão, foi um terremoto. Aquilo foi como esse mar, tudo estava calmo, tranquilo. Jamais eu imaginaria passar por esse golpe. Mas graças a Deus, porque Jesus estava dormindo no barco do meu coração. Amém. Ele me deu muita tranquilidade em meio àquela tempestade, àquela turbulência. E eu sofri muito, é verdade. Nós éramos casados há 25 anos e 6 meses. E aquela situação em que eu vivenciei, pensem vocês agora, estava tranquilo, tudo transcorria como nós estamos aqui agora. E para mim aquilo foi um vendaval, aquilo foi uma turbulência. Mas quando eu comecei a sentir
que Jesus estava dentro do barco do meu coração, da minha vida, eu pude então entender que chegou o momento de Deus colhê-la, recolhê-la. Ela era um fruto precioso aos olhos do Senhor, por isso ela foi recolhida. Deus então começou a me dar realmente um certo conforto, uma certa tranquilidade, e tudo voltou como está aqui, normal. Não foi fácil no começo, não foi fácil aquele impacto, foi um acidente assim fatal, uma fatalidade na minha vida. Mas eu pude entender que a vida tem esses momentos em que nós precisamos de ter Jesus como âncora da nossa vida. Nós precisamos de se agarrar sempre com Ele, dizer: Jesus, Tu és mais importante do que a minha mulher, Tu és mais importante do que o meu marido que é casado, Tu és mais importante do que o meu filho único, como Isaac, que era o único filho de Abraão, e o Senhor pediu, o Senhor disse: me dá esse filho. E Deus estava testando até onde Abraão poderia realmente valorizar mais a fé no Deus Jeová do que o amor que ele tinha por aquele filho. Então eu queria que vocês saíssem daqui, deste passeio do barco, com essa lição. A vida para cada um de nós pode acontecer como aquele momento dessa tempestade. Agora lembre-se, quando Jesus dormia no barco, quando eles se sentiram ameaçados de ir ao naufrágio, porque essas ondas eram altas, e esse barco começou então a ser ameaçado de afundar, de ir ao naufrágio. Naquela hora, Jesus, socorre-nos, socorre-nos. Então Jesus simplesmente despertou e disse: acalma-te, emudece vento e fúria do mar, tudo voltou à tranquilidade. Ele disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Porque sois tão tímidos. É que às vezes a gente, diante das circunstâncias, das adversidades, dos problemas que acontecem na vida da gente, a gente fica achando que tudo ruiu ali, tudo acabou.